Estamos realmente felizes, né, por por esse dia, né, um dia tão gostoso que passamos todos juntos. Isso é igreja, né? Igreja é momento de comunhão, de estarmos juntos, pensando na palavra de Deus. E eu fiquei pensando assim, acho que nem precisava ter vindo aqui não. Os irmãos já estão bem inteirados, né? Eu estou apenas, digamos assim, sendo um facilitador, digamos assim, para ajudar a reavivar esse assunto na nossa mente. Mas os irmãos estão bem inteirados. Nós conversamos com vários irmãos e a gente vê assim como a igreja do Senhor aqui está a par desse assunto. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que a igreja aqui continue sendo relevante, e ainda mais ainda, conforme o propósito do Senhor com a sua igreja local. Irmãos, nós falamos ontem sobre algumas razões, alguns motivos porque a gente deve estudar a escatologia, alguns argumentos que nós falamos. Hoje, na meditação ali, na casa no Palácio do Planalto, eu esqueci de falar isso, no Palácio do Planalto, nós ficamos lá no Palácio do Planalto, um lugar maravilhoso, onde o Senhor, temos sido bem acolhidos ali, e falamos um pouquinho da parte histórica, né, como, de fato, nós estamos onde estamos hoje, com todos os reflexos aí da reforma protestante, etc., algumas coisas que a gente vai aprendendo, que a gente recebeu, e acho que, não sei se eu consegui transmitir tudo que eu tinha pensado, mas a suma é que a gente precisa ficar na palavra de Deus e continuar nela, não é? Estudar a palavra de Deus, porque é o estudo da palavra de Deus que nos vai dirigir, conduzir aqui na jornada cristã. E a gente viu aqui que a leitura da palavra de Deus, se ela não for feita conforme ela deve ser, de forma literal, lendo e entendendo, nós podemos chegar a algumas conclusões que não são as melhores. A gente viu um pouquinho desse reflexo de uma interpretação não literal ao longo da história mais recente, né, da história da igreja cristã, ou da igreja evangélica reformada, né, e quantas coisas que a gente tem observado, inclusive as conclusões escatológicas que a gente tem proposto, né, e que é aquilo que nós acreditamos, é fruto de uma interpretação literal das Escrituras, e a gente tem que sempre fazer isso. Falamos um pouquinho, conversamos, né, vários assuntos, e uma das coisas que eu gostaria de deixar bem firmado, que nós precisamos ter sempre na nossa mente a diferença que existe entre Israel e igreja. Se isso ficar bem claro, acho que isso vai continuar sendo relevante também. A igreja é um povo exclusivo, diferente, espiritual, né? A noiva de Cristo não tem promessa para essa vida aqui de terra, de rei, de reinos, né? Enquanto Israel tem tudo isso. E eu queria falar um pouquinho, eu até botei a imagem de Jerusalém aqui, um pouquinho sobre como Deus conduziu Israel pela história até o momento em que Deus deixa Israel de lado e entra o que é assim chamado o tempo dos gentios. E com essa concepção, a gente vai conseguir entender o pré-tribulacionismo. A gente vai entender também que aquilo que Deus fala a respeito da tribulação não atinge a igreja, porque isso é um assunto de Israel. Essa foto aqui é uma foto, assim, acho que bastante emblemática. Até quem nunca foi em Jerusalém se identifica bem, né? Essa foto é tirada mais ou menos na metade do Monte das Oliveiras. Só para se ter uma noção geográfica aqui, o Monte das Oliveiras está nesse sentido aqui, né? E ali embaixo é o Vale do Cedron e o Monte do Templo, onde a gente já de uma certa forma conhece. Deixa eu ver se aqui vai funcionar legal. Aqui. O Monte do Templo, aqui onde era o Templo de Salomão, hoje a mesquita o Dombo da Rocha. Aqui, ó, aquela porta, é chamada Porta da Misericórdia, ou a Porta Leste, a Porta Dourada, como é conhecido. Então, o caminho que se fazia quando vinha de Betânia está do outro lado do Monte das Oliveiras, você sobe o Monte das Oliveiras e avista Jerusalém e desce por esse caminho aqui e sobe e entra por essa porta para o pátio do templo. Esse é o caminho que o Senhor Jesus fez quando ele entrou na cidade, aclamado, montado no jumentinho, ele desce por essa rua aqui e entra nessa porta. Ele é aclamado como Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eu vou deixar essa foto aí para a gente pensar, para a gente olhar para essa paisagem aqui
e pensar um pouquinho. Irmãos, desde que Deus resolve formar um povo lá com Abraão, ou melhor, se a gente for lá no Éden, né, a gente vai lembrar lá no Gênesis 3:15, uma promessa de um descendente da mulher que viria, né? Depois a gente vai ver que a linhagem do Messias vai sendo rastreada desde Noé, Sem, até Abraão. Em Abraão, Deus faz uma promessa da sua descendência formar uma grande nação e por essa descendência abençoar todas as famílias da terra. E a gente conhece bem a história de Abraão, Isaac, Jacó, depois os seus filhos, Jacó desce ao Egito, toda a história de Israel sendo, digamos assim, a nação sendo gestada lá no Egito durante 400 anos. Depois nós lembramos também da saída de Israel do Egito, através de Moisés, o libertador. Então, ou seja, Deus tem um plano, desde o Éden, em trazer um povo do qual nasceria o Messias. Né? E eu quero, antes de continuar aqui, ler Romanos 11:25, porque esse texto de Romanos 11:25 vai nos dar algo, uma informação que Paulo nos traz, de como Deus, mesmo tendo pensado em formar uma nação, já tinha também no seu plano que essa nação faria alguma coisa em algum momento, que a gente vai ver aqui, que ele deixaria essa nação de lado. Então, olha só o que Paulo fala. Gosto dessa expressão que Paulo repete algumas vezes: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês saibam de alguma coisa. Então, no 11:25 fala assim: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, pensando na história, de Israel, quando Deus tira esse povo, introduz esse povo no deserto, os irmãos lembram que assim que o povo entra no deserto, sai do Egito, vem aquela nuvem, uma nuvem, de noite era uma coluna de fogo, de dia uma coluna de nuvem, uma nuvem, né? E ela guiou durante os 40 anos em que o povo passou pelo deserto. Ou seja, a presença do Senhor já está com esse povo desde quando eles entram para a terra. E o propósito de Deus com Israel é que não houvesse democracia, nem monarquia, mas haveria uma teocracia. Ele seria o seu Deus e que governaria o seu povo. A gente vê que no deserto Deus manda que eles construam um tabernáculo e digamos assim, inauguração, na consagração do tabernáculo, a glória do Senhor vem sobre aquele tabernáculo, e aquele lugar ali é cheio da glória de Deus. A gente lembra que ali estava aqueles utensílios que foram consagrados. Deus habitava naquele lugar, habitava naquela tenda, no meio do povo. E essa foi a história de Israel, o propósito, ou seja, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero ser o seu Deus. E através de Israel, através do seu povo, espalhar a glória de Deus para todas as nações. A gente sabe que eles foram então em direção à terra prometida, passaram 40 anos no deserto, guiados pela coluna de nuvem de dia e fogo à noite, até eles entrarem em Canaã. E a gente conhece e lembra também do período dos juízes, quando houve aquele problema, né? Ora eles estavam perto de Deus, ora eles saíam, buscavam a Deus, retornavam, aquele ciclo todo que eles viveram durante mais ou menos também uns 400 anos. E até chegar os dias de Samuel. Eu estou correndo um pouquinho aqui, porque sei que é uma história que os irmãos conhecem. Nos dias de Samuel, o povo fala assim: nós queremos um rei. Isso desagradou a Deus, né? Porque o propósito era que ele fosse o seu rei. E não, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos um rei. E naquele primeiro momento ali, a contragosto de Samuel, é levantado Saul. Saul é escolhido rei. E um rei que, segundo o coração do homem, aquele rei que a gente conhece a história também, que não foi aquele rei que agradou a Deus, até que Deus levanta Davi,
em substituição a Samuel. Lá no primeiro livro de Samuel 15, 29, quando Deus rejeita Saul, ele fala assim, olha, a glória de Israel não mente, não se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. A glória do Deus de Israel, que estava sobre o povo, é uma representação do próprio Deus que habita no meio deles. Diz assim, olha, você está agindo contrário àquilo que, falando para Saul, né, contrário àquilo que eu penso a seu respeito, e você está rejeitado. E Deus levanta Davi. Davi foi aquele que unificou a nação, aquele que conquistou muitas terras, e no final do reinado de Davi, Davi resolve construir o templo, que a tenda, a arca do Senhor habitava na tenda da congregação. E Deus diz, não, Davi, você não, mas o seu filho, Salomão, ele vai edificar para mim a casa do Senhor. Irmãos, no tempo certo, né? Salomão agora com aquele propósito de construir o templo, ele constrói aquele templo magnífico, exatamente no lugar onde está aquela mesquita ali, aquela mesquita mesmo, né? E a gente lendo lá em Crônicas, a gente vai ver a grandiosidade daquele lugar, e diz a palavra de Deus que no dia em que ele consagra aquele templo, a glória do Senhor vem sobre aquele templo e toma aquele lugar e enche aquele lugar. E o que eu quero trazer com isso, irmãos? Salomão, obedecendo a ordem de Deus, faz aquele templo, a glória agora está sobre Israel. Nos dias de Salomão, é a primeira vez que Israel está na condição que Deus pensou para ele. Tinha uma terra, né? Tinha um rei, tinha um templo e tinha uma lei. Talvez seja o reinado de Salomão aquilo mais próximo que representa o reinado do Senhor Jesus, que terá aqui na terra no milênio. Porque havia ali uma terra, um rei, um templo e uma lei. Todos os elementos, né, para que o povo de Israel pudesse viver com obediência, serem a nação santa, o sacerdócio real, o povo exclusivo, para anunciar as virtudes divinas, né? E esse era o propósito de Deus para a nação de Israel. Agora, pouco tempo depois, né? A gente sabe a história de Israel, poucos dias depois, 40 anos depois do reinado de Salomão, ele morre e levanta-se Roboão. E foi já nos dias de Roboão que houve a divisão das tribos. Quando houve ali aquela separação, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, mas ainda permanecia sobre o templo de Salomão aquela glória, a glória que veio e ficou. Pelo que a gente lê nas Escrituras, essa glória permaneceu por muitos anos ali. E quando a gente observa o procedimento do povo de Israel durante o período da monarquia, depois dos dias de Roboão, a gente vai vendo que Deus começa a levantar profetas, dizendo, olha, vocês não estão andando na minha lei, nos mandamentos, eu vou trazer juízo. Isso já havia sido previsto lá no Antigo Testamento. Olha, se vocês andarem na minha presença, a minha presença estará junto com vocês. Se vocês desobedecerem, eu serei como uma oposição, e vocês serão espalhados pela terra. E a gente sabe da história das 10 tribos do norte, quando a Síria invade, destrói, leva cativo, e fica apenas as tribos do sul, as 2 tribos do sul. E é interessante porque nós lemos aqui no texto de Romanos que veio o endurecimento em parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E nos dias de Jeremias, Deus levanta o profeta Jeremias para avisar o povo, olha, vocês também estão indo para a idolatria, estão se afastando da presença de Deus, vocês estão fiados nessa glória que vem em cima do templo, mas a idolatria, vocês estão andando longe de mim, eu vou tirar a minha glória. Eu vou tirar a glória da presença de cima do templo e vocês vão ficar sem a minha presença aqui. Se a gente ler toda a profecia de Jeremias, a gente vai ver que Deus avisou abundantemente o povo, dizendo a eles que traria o juízo sobre eles. E o povo foi. Até onde a gente chega lá no livro de Ezequiel, a gente vê que Nabucodonosor vem, invade, destrói
Judá e as duas tribos do sul também são dispersas. Eu sei que é uma história longa e os irmãos conhecem bem, mas o que eu quero referir com isso? Irmãos, lá em Ezequiel, a gente vai observar até o capítulo 10 e 11 de Ezequiel, que por muitas vezes é citado ainda que a glória do Senhor permanecia sobre o templo de Salomão. Agora, um dado interessante que a gente estava vendo, quando a Babilônia começa a rodear e tentar destruir as tribos do sul, 6 anos antes da invasão de Babilônia, a glória sai de cima do templo. E a gente pode ler isso lá no capítulo 11 e o versículo 22 de Ezequiel. Eu quero que os irmãos abram aí para a gente ler. E os irmãos vão entender onde eu quero chegar e por que dessa imagem aqui também. Olha o capítulo 11, o versículo 22. É o momento em que Ezequiel é levado até o templo, é mostrado a ele a impiedade do povo, como eles estavam andando em idolatria, longe de Deus, e a glória ainda permanecia sobre o templo. Ainda permanecia. Mas olha o versículo 22. Então, os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. O que aconteceu aqui? Olha, vamos ver aqui nessa imagem. A glória estava lá sobre o templo. Versículo 22 fala que a glória subiu e se pôs em cima do Monte das Oliveiras. O monte ao leste é o Monte das Oliveiras. E a glória saiu da cidade. A partir desse momento, a gente pode dizer que aqui começa o tempo dos gentios. Porque enquanto Israel teve a glória presente, ele estava ainda dentro da vontade de Deus. 6 anos depois da saída da glória da cidade, Nabucodonosor vem e invade Jerusalém. E a gente sabe depois, pela profecia de Daniel, que Nabucodonosor é a cabeça de ouro daquela estátua, né, que representam os reis da terra. Então, o que eu quero trazer para os irmãos aqui? No momento em que a glória deixa Israel, deixa o templo, Israel agora deixa de ser a nação. O endurecimento vem a Israel nesse momento em que ele é afastado, colocado de lado. Começa-se o tempo dos gentios. E esse tempo dos gentios vai durar até a volta do Senhor Jesus. Então, pensa bem, irmãos, o tempo dos gentios começa quando a glória deixa a cidade, e é interessante, guardem esse detalhe, depois nós vamos chegar lá, ela sai e vai para cima do Monte das Oliveiras, e ela é levada para o céu. Então a glória sai de cima do templo, vai para o Monte das Oliveiras, e nunca mais se tem a glória sobre o templo. 6 anos depois, Nabucodonosor invade Jerusalém e o templo é destruído. E se os irmãos abrirem agora o capítulo 43 de Ezequiel, ou seja, do capítulo 11 até o capítulo 43, não se fala mais da glória de Deus. A glória de Deus só vai retornar no futuro, que está relatado aqui no capítulo 43 de Ezequiel. Vamos ler esse versículo também. Ezequiel 43. Diz assim: então, o homem me levou à porta que olha para o oriente. Essa porta aqui, irmãos, ó. O homem me levou a essa porta aqui, a porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente, o caminho do oriente é do Monte das Oliveiras em direção à cidade. Vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. O aspecto da visão que tive era como o da visão que tivera
quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta leste, a porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Não sei se eu estou conseguindo passar bem aqui para os irmãos, mas o que eu quis mostrar? Enquanto a glória esteve com Israel, Israel esteve na presença de Deus. O dia que eles se afastaram da presença de Deus, a glória saiu. E nunca mais, até os nossos dias, não há glória sobre Israel. Esse tempo todo, desde quando a glória deixa Jerusalém, até o dia que ela retornar, Israel está fora do plano de Deus. Entra o tempo dos gentios, e não sei se os irmãos lembram, lá em Mateus 24, fala que Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios haja completado. Ou seja, os dias em que nós estamos vivendo, começou lá na cabeça de ouro a Babilônia, depois o peito de prata, Média e Pérsia, depois o quadris de bronze, a Grécia, as pernas de ferro e barro, a Roma dividida, e até a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, que é uma representação do reino do Senhor Jesus, que vai destruir o templo dos gentios. O retorno da glória. Qual é o retorno? O que é a glória retornar, irmãos? É o dia que o Senhor Jesus voltar e, conforme está escrito lá em Zacarias 14, ele vai pisar aonde? Entendeu? No Monte das Oliveiras. A glória sai do templo em direção ao Monte das Oliveiras, e quando a glória retornar, ela vai retornar por onde? Pelo Monte das Oliveiras. E a glória vai encher o templo. Quem é a glória daquele templo? Quem é aquele que sempre acompanhou Israel durante toda a sua existência? Quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a glória de Deus. No dia que o templo de Salomão foi consagrado, aquela glória que encheu o templo era Cristo, o Senhor. Então, claro que ele pré-encarnado, né, ele não estava na sua condição de um homem aqui. Agora, quando ele voltar, olha Zacarias 14, irmãos, vamos abrir lá para a gente poder também basear isso aqui na palavra de Deus. Isso é bem interessante. Fala assim, eis que vem o dia do Senhor, tá? Nós vamos falar amanhã um pouco mais sobre isso, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o versículo 4. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Olha o versículo 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Mas é interessante isso aqui, irmãos, porque o tempo dos gentios começa com a saída da glória e termina com o retorno da glória. Ficou claro isso? Consegui deixar isso claro? Ou tem alguma dúvida? Agora, pense, com esse pensamento do tempo dos gentios em mente, vamos lá em Daniel 9. Eu queria convidar os irmãos para a gente pensar um pouquinho naquela profecia de Daniel 9. Só lembrando que Daniel, ele
profetiza no período em que Israel, ou que Judá, está cativa na Babilônia, logo após a invasão de Nabucodonosor, né? Judá é levado para a Babilônia, e foram 70 anos de cativeiro. E quando está chegando o fim desses 70 anos de cativeiro, Daniel, lendo os livros, ou lendo a profecia de Jeremias, ele entende por aquela profecia que eram 70 anos e que os anos do cativeiro babilônico estavam chegando ao fim. E esse capítulo 9 é bem interessante porque Daniel vai se prostrar diante do Senhor, vai se voltar para ele e falar: Senhor, nós pecamos, nós fomos infiéis, os nossos pais pecaram, se voltaram contra o Senhor, e hoje nós estamos aqui na Babilônia cativos porque realmente nós merecemos. Nós abandonamos o Senhor, e ele clama ao Senhor, ele confessa o pecado. E o versículo 20 do capítulo 9 fala que enquanto ele ainda orava e confessava o seu pecado e o pecado do seu povo Israel, e lançava a súplica perante a face do seu Deus, do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Irmãos, os irmãos conhecem isso aqui, né? A profecia das 70 semanas. Quando Daniel se volta para o Senhor e fala: Senhor, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós pecamos, mas Senhor, tem misericórdia de nós. E enquanto ele ora, Deus envia o anjo Gabriel com uma resposta para ele. E do versículo 24 agora, que é a profecia das 70 semanas, Deus vai dar a Daniel a resposta que ele precisa e vai mostrar para Daniel o que ele pretende fazer com Israel. Eu vou colocar aqui para os irmãos observar o seguinte: vamos ler essa profecia aqui e a gente vai observar quais são os objetivos dessa profecia. Olha o versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, irmãos, qual é o objetivo da visão? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Esse é o objetivo. Deus está dizendo: eu vou fazer tudo isso aqui com Jerusalém e o meu santo templo. A profecia tem o objetivo de fazer com que todos esses 6 objetivos sejam alcançados. Fiquem com isso em mente. Vamos continuar lendo aqui. Sabe e entende. Desde a ordem da saída para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então ele começa agora a dizer de um tempo que vai começar a ser contado e que ele deveria observar esse tempo, que é o tempo em que ele vai cumprir tudo aquilo que ele promete na profecia. O que a gente observa aqui? Nós lemos aqui, olha: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Então, a profecia tem um momento exato em que ela vai começar a cumprir. E ela começou a cumprir aqui em 14 de março de 445 a.C. Lembram do livro de Neemias? Quando Neemias chega diante de Artaxerxes e fala: a minha cidade está destruída, está tudo em pedaços, eu quero voltar para reedificar a minha cidade. Ele pede ordens e o rei Artaxerxes dá as cartas, dá a ordem, e isso aqui marca o início do cumprimento dessa profecia de Daniel 9:24. Em 14 de março de 445, a ordem é emitida e a profecia começa a contar. O primeiro
período da profecia, Daniel 9:24, que nós acabamos de ler. 70 semanas estão determinadas. No versículo 25, ele diz aqui de 7 semanas. É o primeiro período, 7 semanas. O que seriam 7 semanas? Eu estou partindo do pressuposto que os irmãos sabem, o que quer dizer. 70 semanas, na verdade, eram 70 períodos de 7 anos. Deus está prometendo, através do anjo Gabriel, a Daniel, dizendo assim: olha, em 490 anos eu vou fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Ou seja, eu vou resolver, em 490 anos para frente, eu vou resolver a sorte do meu povo. Então, começa a contar aqui, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Em 49 anos, a cidade foi reedificada. Isso aconteceu em 396 a.C. A gente vê as obras de Neemias, de Esdras, todo aquele movimento de restauração dos muros da cidade e o templo também. E em 396, de novo tem a cidade reedificada. Mas aqui fala de um segundo período. Daniel 9:25 fala 7 semanas e 62 semanas. Esses 62, se você multiplicar por 7, dá 434 anos. Então ele vai falar assim: olha, a partir do momento que a cidade for reedificada, você conta mais 434 anos. Então, 7 com 62 dá 69. O que vai acontecer após as 62 semanas? Ou após as 69 semanas? Vamos ler? Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. O que ele está falando? O que acontece em 6 de abril de 32 depois de Cristo? Está aqui, ó. Quem é esse aqui? Uma figura, obviamente, né? É o Senhor Jesus montado no jumentinho. E qual é o caminho que Jesus faz? Ele vem de Betânia, no alto do Monte das Oliveiras, ele toma um jumentinho, desce aquele caminho que nós passamos, que nós vimos aqui. Deixa eu voltar lá. O Senhor Jesus desce e entra na cidade, aclamado: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele entra para o templo, ele faz a segunda purificação do templo, ele passa ali mais ou menos uma semana pregando, ensinando no templo. Ele é aclamado o rei, ou seja, cumpre-se exatamente o segundo período da profecia de Daniel. Ele entra na cidade. Irmãos, se os judeus estivessem lendo, atentos a essa profecia, ele sabia: esse que entrou é o Messias. É o Messias. A glória voltou. Estava voltando, né? Não voltou ainda, mas estava voltando. E se eles recebem o Senhor Jesus como Salvador, esse período aqui, não sei como é que Deus encaixaria ele na história, mas a 70ª semana seria aberta, e em mais 7 anos a sorte do povo de Israel estaria selada. Mas a profecia já previu essa rejeição, né? Lembram aquilo que João diz? Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em 6 de abril de 32 ele entra, poucos dias depois, 14 de abril de 32, pode ter alguma diferencinha talvez na data ali, de acordo com os calendários gregoriano, etc. Mas o que acontece? Jesus é morto, rejeitado. Cumpre-se então a profecia de Daniel aqui, que fala assim: será morto o ungido e ele já não estará. E aí eu pergunto, irmãos, esse objetivo aqui foi alcançado? Quando, na história de Israel, esse objetivo aqui foi alcançado? Nunca. Nunca. Aí eu pergunto, será que Deus falhou na sua profecia? Não, porque ele não falha. Será que Deus se esqueceu desse objetivo? Não. O que Deus fez? Aí entra
o terceiro período que está, digamos assim, dentro dessa profecia. Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver, o Messias será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. O que a gente observa? Que com a morte, com a rejeição do Messias, o ungido, abre-se um tempo, que esse terceiro período é um período indeterminado. Um período que a gente não sabe quanto tempo. Deus, na sua soberania, ele faz assim, empurra o tempo. E entre a 69ª semana e a 70ª há um período que é o período que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo ainda dentro do cumprimento dessa profecia. A gente vai ver o seguinte, nós lemos lá em Romanos 11, 25, veio o endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Abram lá, irmãos, em Mateus. Eu quero que os irmãos percebam aqui um evento interessante. Mateus 21. Mateus 21, 22, 23 e 24 é um período de uma semana que acontece quando Jesus entra triunfalmente até o momento em que ele é rejeitado. Se os irmãos observarem aqui, Mateus 21 fala assim, quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus então desce, ele entra para o templo, olha lá no versículo 12, Jesus entrou no templo, expulsou todos que vendiam e compravam ali. Lá no versículo 23 de Mateus 21, Jesus chegou ao templo, estava ensinando. Agora, olha, lá no capítulo 23 e o versículo 37. Quando ele olha para Jerusalém, Jesus é rejeitado, ele está sendo expulso do templo, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Ele está sendo rejeitado. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O que ele está dizendo? Um dia, novamente, Israel vai dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer quando a glória retornar. Agora, olha só interessante o capítulo 24. Eu não vou falar do capítulo 24 hoje, mas tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e ele disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que o Senhor Jesus está prometendo? Esse templo que vocês estão vendo aí, e acham maravilhoso, magnífico, não vai ficar pedra sobre pedra sem que seja derrubado. E a gente sabe o que aconteceu no ano 70, aproximadamente, da era cristã. O templo foi destruído pelo imperador romano, Tito, se não me engano. Israel foi desterrado, saiu novamente da terra, foi expulso. E volta lá agora para Daniel 9. Olha o que está dito lá, que nós lemos. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E foi exatamente isso que aconteceu no ano 70. Então a profecia de Daniel aqui previu a destruição do templo. Aqui está o templo sendo queimado, destruído. E o santuário foi destruído, a cidade foi destruída, o seu fim será num dilúvio. Nós lembramos quando Pilatos apresentou o Senhor Jesus diante do povo, falou assim, aqui está o rei de vocês, não é isso? Não temos rei, senão César. Mas o que eu farei desse? Crucificam. E o que ele disse? O sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
E qual foi a consequência, irmãos? Qual é a consequência que o povo de Israel sofre até hoje? Quase 2000 anos eles ficaram fora da terra. Esse período todo que nós estamos vivendo aqui, Israel nunca teve nação, nunca teve uma terra, até os nossos dias, em 1948, quando ele voltou para a terra. O que esse período aqui tem a ver conosco? Tudo. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar sobre alguns mistérios. Esse mistério da rejeição de Israel é um mistério que Paulo traz aos romanos, mostrando aos romanos. Lá em Efésios fala que Deus revelou a Paulo o mistério da dispensação da graça. Um período em que Deus agora escolhe um novo povo, a igreja. Então, nós estamos dentro da profecia nesse intervalo aqui. A igreja é escolhida por Deus não em substituição a Israel, mas enquanto Israel está afastado do plano de Deus, enquanto a glória não retorna, Deus trata no atual momento com a igreja. Paulo revela isso e tem alguns mistérios, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, alguns mistérios que são trazidos à luz aqui. Na presente era, a dispensação da graça, isso está lá em Efésios e em Colossenses. A igreja que estava oculta desde os séculos, isso está em Efésios 3 e Colossenses 1 também. Os gentios unidos com os judeus em um só corpo, esse é um mistério que é trazido à luz nesse período que nós estamos vivendo. E aí a gente vai ter o mistério do arrebatamento e transformação da igreja viva, a ressurreição dos mortos em Cristo, o mistério da iniquidade, o endurecimento e afastamento de Israel, que nós já falamos, e o mistério da piedade, lá em 1 Timóteo 3,16. Todos esses mistérios são trazidos à luz nessa dispensação, não eram verdades que haviam sido reveladas no Antigo Testamento. Voltando lá à profecia, a igreja está aqui a partir do momento que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e a igreja estará aqui até o dia em que ela for arrebatada. Por que essa profecia é importante? Porque o que a igreja tem a ver com esse último período aqui? Nada. Esse período aqui tem a ver com quem? Com esses objetivos aqui. Então, esses objetivos aqui nunca foram cumpridos na história de Israel. Deus vai cumprir. Quando? Quando Ele retirar a sua igreja. Aqui, essa profecia nos dá talvez a maior base para nós afirmarmos que a igreja não entra na última semana, porque essa semana não tem a ver com a igreja. A natureza da igreja é diferente de Israel. Deus está agora na presente dispensação tratando com a igreja, a dispensação da graça, formando uma noiva para Cristo, é isso que nós somos. Por isso que a igreja não tem promessa de terra, não tem promessa de reino, de rei, de consertar esse mundo, porque não é esse o propósito de Deus. Agora, vai haver um momento em que a igreja vai sair daqui, é o que nós temos falado nesse dia, o arrebatamento. Onde no Antigo Testamento fala do arrebatamento? Em lugar nenhum. Se é um mistério, a igreja é vista aonde no Antigo Testamento? Também em lugar nenhum. A gente até tem algumas figuras da igreja, que depois a gente consegue espelhar isso para lá, mas a igreja só é trazida à luz no Novo Testamento. Tá? Então, eu quero com isso deixar assim, bastante firmado para nós. Por que a igreja não entra na tribulação? Porque o período final aqui, que é chamado de a 70ª semana, é um período para Israel. Lembram daquilo que nós lemos lá em Daniel 9? Eu até esqueci de colocar esse texto aqui, mas fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essa profecia tem a ver exclusivamente com Israel e com a sua cidade, Jerusalém. Então, irmãos, esse período aqui é o período que tem a ver com Israel novamente. Jeremias fala que esse tempo aqui será um tempo de angústia para Jacó. Um tempo em que o Senhor vai tratar com esse povo,
na base do sangue de Cristo, a nova aliança que Jesus já afirmou no seu sangue, vai restaurar esse povo, o povo de Israel, nesse período aqui. Agora, para que esse período chegue, o que é preciso acontecer? A igreja sair. A igreja sair. Então, a profecia das 70 semanas, eu não sei se ficou claro, porque eu fui um pouco rápido aqui. Eu confesso que adiantei um pouquinho aqui para dar tempo, eu não quero ultrapassar o tempo ali. Ela marca precisamente o tempo que Deus iria restaurar Israel. E essa restauração ainda não aconteceu. Isso aqui aconteceu, literalmente, há 7 semanas. Isso aqui aconteceu, literalmente. O Senhor Jesus entrar triunfalmente, aconteceu, literalmente. A rejeição dele como Messias, aconteceu, literalmente. A destruição da cidade, do santuário, aconteceu, literalmente. Qual razão eu tenho para achar que isso aqui não vai acontecer? Não é? Então, isso aqui irá acontecer literalmente. Agora, o que vai acontecer aqui? Está vendo isso aqui? Não sei se os irmãos estão conseguindo perceber. Tem um cavalo branco aqui e alguém montado sobre ele. A imagem não está muito precisa. É o que nós lemos em Zacarias 14 e nós podemos ler rapidamente lá em Apocalipse 19, que é o momento em que a glória vai retornar. Ao final dessa semana aqui. Apocalipse 19, 11 fala: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O que isso representa? Que é o próprio Cristo que morreu por nós, que está retornando. O seu nome se chama Verbo de Deus. É o próprio Cristo que vai retornar, não é outro. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, essa semana aqui de Daniel vai se encerrar com o retorno de Cristo. E esse objetivo da profecia só irá cumprir quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, ele vai trazer juízo sobre Israel, vai trazer juízo sobre todas as nações, e agora segue-se um período de 1000 anos de paz, onde todos os objetivos da profecia serão cumpridos. Vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então a gente está diante de uma profecia que está em andamento, já se cumpriu em grande parte. Estamos vivendo um intervalo dessa profecia. Graças a Deus que o Senhor nos incluiu ali, aqui estamos nós estamos dentro dessa profecia de Daniel 9, mas ele virá, vai trazer o juízo sobre Israel e vai cumprir os objetivos dessa profecia. Ele vai reinar. Acho que tem aqui deixa eu ver aqui. Esse aqui, irmãos, é só um gráfico de como a gente entende o período futuro. Nós estamos vivendo esse período aqui, que é o período da igreja. O intervalo dessa profecia. O que encerra esse período? O arrebatamento da igreja. Aí começa o período de 7 anos, aqui é a 70ª semana de Daniel, e que nós chamamos de tribulação, são 7 anos. O que vai acontecer nesse período? Ou melhor, antes desse período, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Apenas os mortos em Cristo. Ontem alguém perguntou a respeito disso, né? Aqui só ressuscita salvo. Parte da igreja. Aquilo que Paulo fala lá em Tessalonicenses 4. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vem o período da tribulação. Aqui vai haver a restauração dos judeus, vai haver a conversão do remanescente de Israel, o templo será reconstruído,
haverá sacerdócio, sacrifícios e rituais restaurados nesse período aqui. Agora, aqui, Cristo vai descer ao final da tribulação, a revelação dele, né? Aqui vai haver a ressurreição dos santos da tribulação e dos santos do Velho Testamento. Quando ele vier para reinar, aquele período que nós lemos de Apocalipse 19. E segue-se agora, ou melhor, antes disso, tem a batalha do Armagedon, a destruição do anticristo, e segue-se agora o milênio, o reino de paz de Cristo, por 1000 anos em que Satanás estará preso. Ao final desse período, Satanás será solto. E aí vai haver a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, e o juízo do grande trono branco. E depois segue o estado eterno. Essa é a visão que a gente tem de pré-milenismo e dispensacionalismo, né? Deus tratando de forma diferente em cada período. A igreja está vivendo esse período aqui que a gente não sabe quando vai terminar. É por isso que nós dissemos, quando esse período termina? Não sei. Pode ser hoje. Se o Senhor Jesus vier às nuvens dos céus nos buscar hoje, aí daqui a pouco começa esse período aqui. Então, a igreja não faz parte desse período aqui. Não crer que a igreja irá passar pela tribulação é ferir a natureza da igreja, porque ela não foi destinada para a ira, não é destinada para esse período. Esse é o período que Deus vai tratar com as nações e também com Israel. E se o Senhor nos permitir, na próxima reunião, eu não vou passar mais, nós vamos ver um pouquinho de Apocalipse, o que a Bíblia fala a respeito desse período aqui, né, da tribulação, mostrando também a distinção de Israel, da igreja, e nesse período aqui dos 7 anos de grande tribulação. Tem alguma dúvida, irmãos? Eu sei que esse momento aqui, muitas vezes os irmãos não participam muito, mas tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Pode ficar à vontade. Eu fui um pouco rápido aqui para conseguir cumprir o tempo, mas eu queria deixar bem claro, né, que essa profecia talvez seja a fundamental para entendermos que esse período aqui não tem nada a ver conosco. Então, falar que a igreja vai passar por esse período aqui é ferir o que a profecia diz, porque esse tempo aqui é para Israel, para o teu povo e para a sua santa cidade. A natureza da igreja é distinta de Israel. Deus vai voltar a tratar com eles, mas agora está tratando conosco. E são mistérios, né, que foram revelados, coisas que somente vieram à luz depois que Israel foi deixado de lado. Então lembra bem aqui, vamos ler para terminar, Romanos 11, 25 de novo, aquele texto que nós lemos. Para a gente não esquecer que Deus não abandonou Israel. Ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a este mistério, que veio o endurecimento em parte Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, o tempo dos gentios começa lá na cabeça de ouro, quando a glória sai, e retorna, e termina quando a glória retorna. A glória do Senhor irá retornar, aí termina o tempo dos gentios, começa o milênio, que é o tempo onde Deus irá, o próprio Senhor Jesus irá reinar aqui, fisicamente, pessoalmente, Israel totalmente restaurada, e os objetivos da profecia totalmente cumpridos. Deu para entender? Ou ficou confuso? Não? Deus possa nos abençoar, e na próxima oportunidade nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse 12, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela atenção, que Deus possa completar, abençoar a sua palavra no nosso coração.